Olá, amigos e amigas, doutores e doutoras. Conforme prometido, até a data da sua prova, todos os dias irei postar para você uma dica especial de direito penal ou de processo penal. Agora vamos para a nossa primeira dica. Vamos falar de processo penal, tá legal? Então vamos lá. No artigo 5º do CPP, o artigo 5º do CPP, em especial em seu parágrafo 4º do artigo 5º do CPP, reza: o inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado, certo? Iniciado. Então vamos fazer algumas marcações aqui sobre algumas palavras-chave de nosso parágrafo 4º. Então eu estou falando de um inquérito policial, tá? O inquérito policial, e é um crime que será apurado numa ação penal pública. O próprio texto do parágrafo 4º usa ação pública, ação penal pública, condicionada à representação. Que isso, professor? Isso aqui significa, pessoal, que a ação penal ela só pode existir se houver a representação do ofendido. Só que aqui o nosso parágrafo 4º do artigo 5º, ele vai além. Ele vai para um momento anterior à ação penal. E ele te diz o seguinte, que o inquérito policial não poderá ser iniciado sem a representação do ofendido. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma condição de procedibilidade. Então, pode ser que apareça na sua prova isso aqui, ó. O que seria uma condição de procedibilidade no tocante à investigação policial e ao inquérito policial? E a sua resposta deve ser a seguinte: a condição de procedibilidade do inquérito policial nos crimes condicionados à representação do ofendido se materializa justamente na representação. Então, o seguinte, se o ofendido ou seu representante legal não forem até o distrito policial para afirmar: eu quero representar para fins de investigação, persecução penal e punição dessa pessoa. Então, se a autoridade policial não tem a representação em mãos, nem mesmo o inquérito policial pode ser instaurado. Tá legal? Então, tome cuidado com esse parágrafo 4º do artigo 5º. Obviamente, se eu tenho uma ação penal pública condicionada à representação, a ação penal não pode ser originada sem a representação. O promotor não pode oferecer denúncia sem a representação. O juiz não pode receber a denúncia sem a representação do ofendido. E agora vamos voltar um pouquinho no tempo e observar esse parágrafo 4º do artigo 5º. E você também vai ter agora com você a seguinte regrinha: o inquérito policial não poderá ser iniciado sem a representação. Então percebam que a representação não deixa o Estado atuar, não deixa o Estado agir com sua persecução penal. Então fica o Estado de braço cruzado, esperando o ofendido decidir se ele representa ou não representa. Porque se ele representar, o papel dele já está correto,
já foi cumprido e agora o Estado pode agir. O inquérito policial pode ser instaurado, se houver indiciamento, relatório, ele será encaminhado ao fórum, o juiz abre vista para o Ministério Público, o promotor, presentes os requisitos, pode oferecer a denúncia e o juiz, recebendo a denúncia, começa a ação penal pública condicionada à representação. Agora, se o Estado está de braços cruzados esperando, o ofendido representa ou não representa, e o ofendido não representa, o Estado não pode fazer nada. Ele precisa assistir àquela situação de braços cruzados. E mesmo que exista uma vontade, um anseio de persecução penal diante da prática de um crime, o Estado não pode fazer nada. Por quê? Porque o procedimento só pode acontecer com a representação. Por isso, a representação é uma condição de procedibilidade. Certo? Essa foi a dica de hoje. Espero que os senhores tenham gostado dessa dica do parágrafo 4º do artigo 5º do nosso Código de Processo Penal. Era isso.